É, nós vamos continuar hoje o capítulo 20 e a apostila foi colocada, né, ontem à noite no grupo. A Vera fez a distribuição do texto, né, no WhatsApp. Quem que poderia fazer a leitura para a gente, por favor, dessa passagem? Aqui, lembrando, é uma casa espírita, né? Na verdade, é uma instituição, é uma casa espírita, mas é uma instituição grande de socorro, de auxílio, fundada, né, há quase 100 anos por aquele missionário, né, aquele médium missionário que nós vimos, e, e eles estão precisando de ajuda, né? Os netos da mãe dele, no caso, né? Sobrinhos dele, que hoje conduzem essa tarefa. Então, ali vai Manuel Filomeno, o José Petitinga, o Dr. Arquimedes, para lá para poder ajudarem naquilo que é possível. Então, eles vão ali observar do ponto de vista do plano espiritual aquilo que está acontecendo numa das reuniões. O Valéria, você pode ler para a gente? Posso sim. Só me diz onde parar. Tá, eu te aviso aqui na hora. E para começar é naquele momento? É, isso aí. Tá. Isso aí. Naquele momento, chegamos ao formoso reduto, onde já se encontravam pessoas no afã de preparar o recinto para as atividades evangélicas que logo teriam início. Tudo transpirava simplicidade. As construções modestas, entre árvores frondosas, ofereciam recantos pitorescos, onde se respirava o oxigênio balsâmico da natureza, em festa de flores e de vegetação luxuriante. A hora convencional, em clima de júbilos, reuniram-se na sala de estudo e de orações as pessoas que compartilhavam os compromissos doutrinários. Não somente na cidade, mas também em outros burgos. Algumas apresentavam sintomas de obsessão, trazidas por familiares devotados, outras demonstravam transtornos emocionais e as demais aparentavam relativa saúde orgânica. Todas, porém, imbuídas de fervor e de necessidade de paz. Nesse, nesse comenos, chegaram os responsáveis pelo cometimento afetuoso. Duas descendentes do clã original, herdeiras e preservadoras da tradição evangélica, exteriorizavam a beleza interior, desde o brilho do olhar aos sentimentos de amor que envolavam em sucessivas ondas de energia benéfica. Os limites orgânicos que a existência impuseram a uma delas, de maneira alguma lhe constituíra obstáculo para a realização dos seus ideais cristãos, aos quais se entregara totalmente. Iniciada a reunião, mediante a oração espontânea, sem a preocupação do verbalismo exibicionista, mais enunciada com emoção do que através de palavras, foi aberto o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, e lida a página intitulada Justiça das Aflições, incerta no capítulo número 5, Bem-aventurados os aflitos. Houve uma alegria geral, espontânea, como se todos estivessem aguardando. Com segurança e naturalidade, fora comentado o sentido e o significado das aflições humanas decorrente dos atos infelizes de que cada pessoa se fez responsável, ao mesmo tempo, instrumento de elevação moral e de reflexão em torno da transitoriedade da vida física e de tudo quanto diz respeito ao jornadear terreno. As aflições, esclareceu o responsável pelos comentários, são as mãos da vida plasmando a beleza e a perfeição nas estruturas grotescas do ser em desenvolvimento. Graças a elas, o rebelde faz-se pacífico, o impiedoso torna-se compassivo, o perseguidor abranda a sanha da fúria, o demônio santifica-se. São essas missionárias que trabalham a pedra bruta do humano sentimento frio para torná-lo angélico. Não somente ajudam a reparar crimes e abusos, como também a arrancar
reduto em que se refugia o santo que dorme nas suas entranhas. Na fornalha ardente, afligem-se os metais, a fim de que se transformarem em utilidade e beleza. No seio da terra, esmagada, aflige-se a semente, para poder libertar o vegetal que nela repousa. De alguma forma no mundo, tudo são aflições, a busca da verdade, o anseio do amor, a alegria escassa, o sonho de prosperidade, a ambição do conhecimento e da sabedoria, da beleza e do poder, a necessidade da fé, são todos assinalados por aflições, que a paciência e restrita confiança em Deus transformam em êxito e em paz. Por isso, são bem-aventuradas, porque justas as aflições. Logo concluiu a exposição singela e rica de ensinamentos. Devotados médios de cura acercaram-se dos pacientes e puseram-se a aplicar-lhes passes, enquanto concentrados, todos buscavam permanecer receptivos. Espíritos dedicados que ali se encontravam para o mistério ajudavam os companheiros encarnados, realizando nobilitante serviço de recuperação de forças e de saúde em favor dos enfermos. Igualmente convidados a contribuir com os nossos parcos recursos, Pepitinga, Germano, Ângelo e nós dispusemos-nos a serviço, experimentando infinito gáudio. Suave melodia espiritual enriquecia o ambiente em musicalidade superior. Subitamente, um facho de mirífica luz desceu do alto, envolvendo-nos em harmonias incomuns, enquanto delicados flocos evanescentes caíam sobre todos nós. Ao Obrigado, Valério. terminar, até aqui. Tá bom, isso, valeu. Bom, então aqui, gente, continuando no item 4.1 da nossa apostila, as duas netas daquela que fora a mãe do médium missionário, aquele que erigiu aquela instituição de amor onde milhares e milhares de criaturas foram beneficiadas ao longo de quase um século, diria até dezenas, né, de milhares de criaturas, dirigiram a reunião de trabalho naquele dia e, após proferirem a oração, realizaram o comentário do tema que tratava da justiça das aflições, contidas no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ali se encontravam muitas pessoas vindas, inclusive, de outras localidades. Entre elas haviam obsidiados e pessoas portadoras de transtornos emocionais. Todos vinham movidos pela fé, de que ali encontrariam o socorro espiritual e o alívio para suas aflições. Outros, apesar de não apresentarem transtornos aparentes, compareciam ali em busca de paz. E aí ela vai diante da maioria dessas pessoas, porque vejam, cada casa espírita, ela tem ela vai meio que formando uma certa ou um núcleo de trabalho espiritualista, ele às vezes vai formando uma determinada linha de trabalho. Então, por exemplo, em algumas casas você vai ter mais desobsessão, em outras casas, mais tratamento espiritual voltado também para os problemas do corpo, em outras, mais assistência social, em outras, mais divulgação doutrinária. Então, assim, não é que todas as casas adquirem uma dessas tendências mais fortes, mas é comum a gente ver isso, tá? A gente vê casas que acabam desenvolvendo um trabalho voltado para essa tarefa. Esse trabalho que foi feito por esse médium missionário, ele tinha já, desde a sua fundação, o ideal de tratar indivíduos que procuravam aquele núcleo de amor, tratar os problemas de psicoses, de neuroses, de obsessões e de doenças físicas. Mas também indivíduos que vinham buscar conhecimentos. Mas não era a difusão espírita em si do conhecimento, não era, digamos assim, o ponto principal. Ele vinha como consequência. Por quê? Porque a pessoa que se beneficia de uma cura, de um auxílio, ela se torna mais propensa, mais inclinada
a essa fé, desperta nela esse senso de fé, de receptividade a uma mensagem poderosa que é a mensagem do Evangelho e a mensagem da doutrina espírita. Elas têm um poder enorme de transformação ao ser humano. E se o ser humano é beneficiado por um tratamento espiritual que lhe traz o alívio para suas dores, que às vezes já o acompanham há muitos anos, essa receptividade se torna, então, ainda maior, né? Então é isso que, de certa forma, Ana Maria, boa noite, seja bem-vinda. Então essa receptividade se torna maior. No caso aqui dessa casa especificamente, a vocação deles era muito essa, de levar, acolher as pessoas com grande carinho, com muito tratamento espiritual. Mas, obviamente, que vocês veem aqui, por exemplo, ela está lendo um capítulo ali do Evangelho, uma parte do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, então está levando, continua levando a doutrina espírita, tá? Para essas pessoas. É óbvio que existem outras, deve existir outras reuniões ali, de estudos e tal, mas a linha de trabalho é principalmente esse socorro, esse atendimento. Agora, não há uma coisa que é melhor do que a outra, que é mais importante do que a outra. Todas são importantes. Todos esses trabalhos cumprem o seu papel, tá? 4.2. A temática escolhida foi trabalhada no sentido de mostrar o papel do sofrimento como fator capaz de produzir evolução, né? Assim, meio que replicando aquela ideia que Jesus colocou, né, no Sermão da Montanha, bem-aventurados os aflitos. Aí você vai dizer assim, mas por que são bem-aventurados os aflitos? A gente poderia dizer, a aflição é uma bem-aventurança. Mas por que a aflição é uma bem-aventurança? Porque a aflição, a gente vai ver um pouco isso aqui agora, vamos ter que trabalhar um pouco mais esse tópico, ele é muito importante. A aflição é aquilo que nos tira de uma zona de conforto, nos tira de um caminho equivocado, porque nós, no atual estágio evolutivo nosso, nós estamos, uma parte nossa, nossa mente e o nosso, digamos assim, a parte mais nobre do nosso espírito está vinculado ao plano mais alto. E a parte menos nobre está muito apegada à matéria ainda. Aí você vai dizer assim, não, mas então o espírito deveria se desapegar totalmente da matéria. Também não é assim, porque o apego à matéria e as necessidades que ela coloca também são mecanismos evolutivos que nós não temos como abrir mão disso agora, né? Então, esses mecanismos evolutivos que nós encontramos, por exemplo, quando desenvolvemos a disciplina, a inteligência para ter um melhor emprego, isso é evolução também. A capacidade de conversar com as outras pessoas, de nos relacionarmos, de desenvolvermos nossa inteligência emocional, também é uma forma de evolução. Então, a gente tem que continuar ainda, para nós que estamos assim, numa condição mais ou menos mediana aqui na Terra, há uma necessidade nossa de satisfazer essas necessidades materiais dentro de um certo ponto, né? É, mais uma vez, recorreríamos à questão 922 do Livro dos Espíritos, quando fala da possibilidade de uma felicidade na Terra. Quando ele vai responder sobre como seria essa possibilidade de uma felicidade na Terra, ele diz assim, do ponto de vista material, a posse do necessário, do ponto de vista moral, a fé no futuro e a consciência tranquila. Ora, do ponto de vista material, a posse do necessário, é tudo que se refere à questão material, tudo que se refere à questão material. Mas aí existe uma palavra chamada necessário. E o necessário de um não é o necessário do outro. Cada um estabelece o seu limite, mas nós sabemos quando esse limite foi extrapolado. E se nós colocamos todos os nossos objetivos apenas numa base material, ou que depende só da matéria, quando eu falo base material, gente, eu me refiro assim, por exemplo, eu sou um indivíduo que eu vou ser, sei lá, um esportista, e vamos dizer que eu vou ser um atleta, tá? E toda a meu esforço, toda a minha dedicação, todo o meu objetivo e nada mais, absolutamente nada mais, fica fora desse objetivo que é, por exemplo, ganhar uma medalha olímpica. Vou dar um exemplo, tá? Aí você, no meio desse percurso, você sofre um acidente e lesiona o seu pé, por exemplo, o seu tornozelo, uma lesão séria que você não tem mais como competir em alto nível,
né? Devido a nós sabemos que nesses níveis de competição muito elevadas, os milésimos de segundo já fazem diferença, né? Os centésimos de segundo já fazem diferença. E aí, o que que você vai fazer? Se você não tem um outro objetivo, se você não tem uma outra coisa na tua vida. Então, quando nós focamos um objetivo, ele é importante, porque um atleta desse nível, ele terá uma imensa disciplina, ele terá um imenso foco, ele vai se dedicar demais, e tudo isso é um valor que ele ganha, uma virtude, um dom que ele desenvolve e que ele vai levar para todo sempre com ele. É um patrimônio do espírito dele, é uma boa virtude, porém ela não é a única coisa a ser trabalhada, existem muitas outras. Então nós precisamos também trabalhar a parte espiritual. Um dos grandes segredos dentro desse nosso processo evolutivo, na nossa faixa evolutiva, é saber trabalhar o material, não perdendo de vista os objetivos espirituais, tendo esses objetivos espirituais mais próximos de nós. Então, esse é o ponto-chave. Por isso que a aflição, o sofrimento, ainda é uma ferramenta tão necessária, porque ele nos tira desse estado de torpor, desse estado de zona de conforto, de inconsciência em relação às nossas origens espirituais e à nossa destinação espiritual. Então ele fala, olha, você está vivendo na matéria, precisa viver na matéria, mas o teu espírito também precisa estar cuidando das coisas espirituais. O sofrimento vem sempre chamar a atenção da gente para isso, não só corrigindo erros do passado, os erros kármicos, mas também propondo novos desafios de aprendizado para lidar com essas adversidades, que vão nos trazer evolução, muita evolução espiritual. Só ler o 4.2 de novo aqui. A temática escolhida foi trabalhada no sentido de mostrar o papel do sofrimento como fator capaz de produzir evolução. Aliás, como fator imprescindível para a produção do crescimento do espírito em sua jornada. Aqui consideremos que quando falamos em aflições como necessidade evolutiva, nos referimos à atual faixa evolutiva de nosso planeta. Em outros orbes habitados por espíritos mais evoluídos e já desprendidos das velhas ilusões, apegos e paixões, o sofrimento não mais é necessário, pois o espírito já reconhece por si mesmo os caminhos que deverá trilhar, os esforços e estudos, né, que deverá empreender, trabalho e dedicação dirigidos em objetivos nobilitantes, ao mesmo tempo em que se colocam em sintonia diante dos seus mentores espirituais na busca das diretrizes corretas. Então, um espírito que chegou a uma condição, vou dar um exemplo, Bezerra de Menezes, apesar de ele estar na psicosfera da Terra, nós sabemos que Bezerra de Menezes não precisaria mais estar por aqui. Ele já poderia estar num orbe num plano mais elevado, porque o plano mental dele já é mais elevado. Então, o plano físico, o plano local, vamos assim dizer, já não é mais esse aqui. Ele está aqui por amor, imenso amor a nós. Então, ele continua ainda nessa região, trabalhando e ajudando aos que ficaram na retaguarda. Nós, né? Ficamos na retaguarda. Então, ele está nos ajudando. Mas ele não precisaria estar mais aqui. Bezerra de Menezes precisa de sofrimento. Se ele não precisa mais reencarnar, não precisa mais de sofrimento. Para ele, não tem mais a necessidade, tá? Apesar que, eventualmente, ele poderia até reencarnar em missão e sofrer, claro, algumas das adversidades da Terra, porque não tem como isso não acontecer se você estiver encarnado, mas é algo que ele superará de uma forma diferente, como nós vamos ver aqui, tá? Mas não há como estar encarnado no nosso plano, no nosso nível evolutivo e querer que o sofrimento não faça parte da nossa vida. Ele faz parte da nossa vida. A questão é, eu consigo diminuir esse nível de sofrimento? Quer dizer, não é diminuir o nível de sofrimento, veja. Eu consigo diminuir a minha percepção do sofrimento e, portanto, sofrer menos ou não sofrer nada em relação àquele problema específico, porque eu vejo agora de uma forma diferente. É possível fazer isso? A resposta é que é possível, né? E se eu consigo diminuir isso, o sofrimento, aquele fator causal não se alterou, mas para mim ele já não me afeta tanto, ou nem me afeta mais. Esse é o nosso objetivo. Não é fazer com que a dor não mais nos alcance, no sentido de que ela não mais exista. Ela não vai mais nos afetar, é diferente. Não porque ela mudou, mas porque nós mudamos.
a nossa visão e nosso entendimento mudaram em relação ao potencial daquele fator como causador de dores, né? É o que a gente estava até comentando no Joana d'Arc essa semana, né? Por exemplo, a desencarnação. Eu posso ter uma pessoa que desencarna, né? Ente querido meu. Eu posso sentir uma imensa dor porque não acredito em vida após a morte, porque não aceito a sobrevivência do espírito, a reencarnação, o processo de evolução que continua sempre, a misericórdia divina que abraça todos os seus filhos, todos somos filhos de Deus, então todos somos abraçados pelo Pai, né, e auxiliados a realizar essa jornada evolutiva. Então, aquele que partiu antes de mim, que é um ente querido, eu vou reencontrá-lo depois em outras situações. Nós vamos nos reencontrar, os laços criados não se rompem mais. Quando nós começamos a ter essa percepção, enfrentar essas situações, vamos chamar diversas, mas elas são situações naturais do processo de qualquer encarnação. Toda encarnação pressupõe uma desencarnação depois de algum tempo. Isso vai ter que acontecer. E não é necessariamente um sofrimento por si só, mas nós é que transformamos no sofrimento por não compreender o processo. Então, duas pessoas que sofram a mesma perda de um ente querido, uma poderá se desesperar completamente, entrar em depressão, entrar num luto interminável, e a outra poderá passar por aquilo com mais clareza, com mais lucidez. Não é que ela não vai passar, ela vai passar pelo luto, mas ela vai passar, vai superar, ficará uma saudade, mas não um sofrimento como uma ferida aberta durante toda a sua reencarnação, que não é aceitável que a pessoa submeta ela própria a tal nível de sofrimento, quando isso poderia ser superado com uma visão e um entendimento corretos, que obviamente as religiões vão trazer as suas formas, né, de compreensão desse mecanismo, mas eu acho que a doutrina espírita é ainda mais completa por conta de nos mostrar toda essa questão de como esses espíritos são recebidos no plano espiritual. Eles, às vezes, nós estamos assim desesperados por eles, já estão planejando nova reencarnação. Então, assim, há muito acolhimento, há muito auxílio, e todos nós evoluímos. Então, isso nos ajuda muito na compreensão do que vai acontecer com aquele ente querido que teve que partir, teve que voltar para o plano espiritual, como nós voltaremos por nossa vez. Né? Sofrer desesperadamente por isso é, digamos assim, um ato de desespero que vai aumentar muito o nosso sofrimento, vai nos paralisar o processo evolutivo durante algum tempo, vai levar tristeza a esse ente querido que agora está no plano espiritual, porque ele está vendo nós sofrermos, isso causa dores a ele também. Então, até isso nós teríamos que pensar, ver de forma diferente esse processo. 4.3. Quando voltamos ao problema da dor no nosso mundo e outros semelhantes ao nosso, né, muitos mundos habitados, precisamos desenvolver um pouco mais essa temática. No Evangelho segundo o Espiritismo, conforme citado, Allan Kardec divide as aflições a partir de suas causas atuais e de suas causas anteriores, ou seja, de vidas anteriores e, portanto, relacionado mais especificamente a uma de natureza kármica ou não, né? É mais ou menos como está assim a divisão principal que Kardec faz, são as causas atuais das aflições e as causas anteriores das aflições. De forma assim, e vamos só parar um minutinho aqui. Quando a gente fala causas anteriores das aflições, o foco é principalmente em vidas passadas. Mas a gente pode ter causas anteriores das aflições, como um mecanismo kármico, que o fator nos remete a erros cometidos alguns anos atrás, ainda nessa vida. E a consequência kármica vem nessa vida. Por exemplo, roubei alguém, aí esse crime vem à tona e eu vou colher os frutos disso respondendo na justiça, ou qualquer coisa dessa forma. Ou então, eu prejudiquei uma pessoa e eu posso sofrer graves prejuízos na minha vida, doenças, uma série de outras coisas que podem vir como uma consequência kármica disso. Então, o karma também pode vir como a lei de ação e reação, pode acontecer já nessa vida, mas o foco de Kardec, no capítulo 5, quando ele fala causas anteriores, é principalmente das reencarnações que já trazem o fator causal do sofrimento lá no passado, que precisa ser corrigido agora. O erro do passado precisa ser corrigido nessa vida. E as causas atuais das aflições são aquelas decisões que vamos tomando, precipitadas, equivocadas,
e vamos escolhendo erros, equívocos, que nós não podemos ficar botando culpa no mundo, na vida, mundo de provas e expiações. Tá, é mundo de provas e expiações, mas, por exemplo, se eu faço uma alimentação toda desbalanceada, toda errada, me alimento mal, como coisas que não devo e me desenvolvo uma doença, é até kármico esse processo, né? É uma lei de ação e reação, mas é algo assim que a gente não cita muito o aspecto kármico, que é mais uma questão assim de equívoco na forma de se comportar, de fazer escolhas nesse momento agora da nossa vida. O indivíduo vai se casar, aí não parou para pensar direito, não deu tempo para que, de fato, visse se aquilo não era uma paixão passageira, se era realmente algo que tinha uma ligação muito forte entre os dois, para que aquele casamento, aquela união desse certo. Aí a pessoa se precipita, casa rápido, aí daqui a pouco, ou então já se junta, né? É, e aí daqui a pouco está separando, aí já tem filho. Aí já nasceu filho, já complicou tudo, porque agora você tem uma família que não tem o pai ou não tem a mãe ali junto, e aí muitas das vezes não tem nada de kármico no sentido de vidas anteriores, foi simplesmente decisões precipitadas sem que fosse feita uma ponderação, né? Um cuidado no pensar. A vida exige isso da gente. Então, muitas das vezes, quando Kardec fala de causas atuais, são aquelas situações cotidianas que vamos tomando é, decisões equivocadas e colhemos os frutos dessas decisões equivocadas no agora, tá? Mas aqui a gente avança um pouquinho além disso, né? A gente vai também, continuando aqui, de forma simplificada, as dores é, a gente coloca duas dores aqui, acho que eu dei um errinho aqui na hora de. Ah, não, tá. Podemos também utilizar outra classificação, tá? Continuando. Podemos também utilizar outra classificação muito útil, que seriam as aflições internas e externas. Essa também nos é muito importante nós trabalharmos esse conceito. De forma simplificada, as dores externas seriam aquelas que ocorrem pela natureza de nosso planeta, pela sua condição evolutiva e especialmente pela transitoriedade e impermanência do mundo material. Então, como exemplo. Como está esse mês de agosto? Oi? Esse mês de agosto Isso aí é está pura transitoriedade e um impermanência. verdadeiro mês de desgosto. Falando que é meu aniversário, hein, Valéria? Esse mês também é meu aniversário. Não é de mês de Gente, a desgosto, não. quantidade de Vem com essa história, terremoto não. que teve, agora teve o deslizamento, tem um atrás do outro. Não, tá feia a coisa, né? Mas olha Essa só. seria o problema do mundo em transição, né? As dores do Não é mundo em porque o transição. nosso mundo, o que que acontece? Ele tem uma coisa chamada transitoriedade e impermanência. Na verdade, transitoriedade e impermanência é um conceito que se aplica também a outros estados evolutivos, mas no nosso mundo ele é muito forte. Isso significa o seguinte, que nada é estático aqui. Tudo está em movimento, tudo está em transformação. Tudo é transitório. Nosso corpo físico é transitório, gente. Se a gente se apegar demais ao nosso corpo físico, nós vamos sofrer. Por quê? Porque nós vamos ficar doentes, nós vamos envelhecer e nós vamos desencarnar. Quantos espíritos desencarnam sem estar preparados para a desencarnação porque estavam apegados demais ao corpo e à vida material, à vida física, e não se prepararam para a vida espiritual? Só que o mundo nos mostra que todo esse processo é sempre transitoriedade e permanência. Aí você vai lá, junta seu dinheirinho e compra um carro, vai lá um ladrão, rouba o carro. E às vezes você não tinha colocado no seguro. Transitoriedade e impermanência. É da natureza do mundo. E às vezes não é nem kármico. Às vezes, roubaram meu carro, é porque eu roubei o carro de alguém numa vida passada. Não, não é assim, gente. Às vezes até pode ser, mas não é assim necessariamente. O mundo nosso é sujeito a essas situações. É da natureza do nosso mundo ser transitório, ser impermanente. Nós não temos esse controle. Se a gente quiser ter o controle de tudo com tanto rigor, nós vamos entrar num processo de uma ansiedade desesperada, porque nós não vamos conseguir. Então, nós temos que aprender a tentar como é que eu posso lidar com esse mundo, que é um mundo de transitoriedade e impermanência, e viver nele com uma certa quantidade de paz e de felicidade. Esse é o ponto-chave para lidar com as dores externas, essas que nos afetam de fora para dentro. Aqui eu vou citar doenças como um fator externo, mas aqui a gente tem que tomar um certo cuidado pelo seguinte: tem doenças
que são oriundas de fatores kármicos, logo elas têm um elemento interno que gera a produção da doença, ou doenças que são de natureza psicossomática, que são de natureza em que transtornos emocionais levam a uma diminuição. Eu estava conversando com uma moça hoje, e acho que a gente vai ter talvez até que orar por ela, ou ver se ela aceita, ou que a gente possa fazer oração por ela. Ela estava me contando um pouco a situação dela, ela sofre de fibromialgia num nível muito, muito forte, a ponto de, às vezes, ela ter que tomar morfina. Ela tem que ir para o hospital tomar morfina, tal nível de dor que ela sofre. Não tem mais nenhum analgésico que consegue, quando vem a crise, reduzir o estado de fibromialgia dela. E ela tem um quadro associado de herpes zoster que, com certa regularidade, vem à tona. Esses dois fatores, óbvio, estão relacionados, porque a gente sabe que, às vezes, os gatilhos da fibromialgia podem ser, há uma boa chance de parte deles, pelo menos, serem emocionais, e a herpes zoster tem um gatilho que é a diminuição da sua imunidade. E a diminuição da imunidade está diretamente relacionada aos estados emocionais alterados também, entre outras coisas, também o estado emocional. Então, quando você. Eu estava conversando isso com ela, até falei: olha, tá vendo esse link que existe? Você tem isso desde que aconteceu, isso assim, assim, assado e tal. Então, há esse fator relacionado. Então, às vezes, a dor, o sofrimento, tem uma causa interna. E, às vezes, a doença tem uma causa externa. Quando a gente fala causa externa, seria uma causa não kármica, tá? Especialmente não kármica. Aí, mas é possível ter uma doença? Claro que é, gente. O nosso corpo ele sofre elementos constantes de agressão do meio. Nós temos bactérias patogênicas que entram no nosso corpo, nós temos vírus que são patogênicos que entram no nosso corpo. E pode ser que meu estado emocional esteja flutuando naquele momento. O vírus da herpes zoster é um exemplo disso. Ele está lá no corpo. Baixou o nível imunológico, a herpes zoster vem. Mas isso não é com todas as pessoas. Nosso organismo e essa junção mente-cérebro e corpo físico, ela é muito complexa, né? Mas você pode dizer que esse fator não é um fator kármico. É um fator externo de nosso mundo que nos coloca diante dessas adversidades. Mas quanto mais equilibrado eu fico, menos sujeito a isso eu estou. E muitas doenças que são desenvolvidas, elas, na verdade, não são kármicas. Por exemplo, eu posso começar a desenvolver um nível de ansiedade muito alto, muito, muito alto. Isso vai jogar adrenalina, né, e hormônio do estresse na minha corrente sanguínea. E tanto a adrenalina quanto o hormônio de estresse, que é produzido nas suprarrenais, ele vai criar problemas futuramente no meu coração. Eu vou ter problema cardíaco com isso. Porque ele faz com que o coração bata muito forte, haja um desgaste, diminuição da força do tônus muscular, né, do tônus cardíaco, e irá gerar um problema de uma doença. Mas o fator causador foi as adversidades com que eu lidei e minha incapacidade de lidar com eles. Então, ele é um pouco interno, um pouco externo. Então, as doenças são muito Pois, variadas. pois Tá? é, Oi, oi, oi. uma pessoa que está com uma doença, aí ela faz tratamento para essa doença e, devido a algum medicamento, ela acaba desenvolvendo outra e acaba desencarnando dessa outra. Ela também ela pode ser kármica, né? Porque Pode, aí. não, pode ter. Tem muita doença. A maioria É, das doenças, eu diria assim, sabe, Valéria, eu diria que para a gente avaliar o que é dor kármica ou não, a gente vai muito pela gravidade do problema, né? Quanto aham. mais grave, mais chance de ser kármico. Quanto menos grave, menos chance de ser kármico. Porque ninguém vai passar pela Terra sem não ter uma doença. Não tem como. Pode ser o espírito mais evoluído que for. No mínimo, quando ele tiver com uma certa idade, ele não vai desencarnar igual um passarinho de noite, vai, chegou lá e. Não, ele vai desenvolver uma doença. Porque o corpo dele vai começar a falhar em vários aspectos, nós vamos chamar isso de uma doença. E ele vai ficar mais sujeito a uma infecção, a ter pela idade, ter uma pneumonia.
a ter um problema Aham. qualquer, né? Então, o desenvolvimento de uma doença, ele não é necessariamente kármico. Mas a gente, para entender isso, é mais, assim, é difícil a gente entender quando é e quando não é, mas um fator que nos ajuda a compreender um pouco é o nível de intensidade. Quanto mais intensa a doença, mais dolorosa, mais chance ela tem de ser kármica. Só que o Uhum. conjunto de doenças não tão dolorosas podem produzir, dependendo da. E aí entra uma questão importante aqui. Da maneira como eu lido com isso, ela pode se transformar num problema mais sério, vindo a desencadear consequências mais graves. Algo que era do nosso planeta, do nosso mundo, que naturalmente alcançaria nosso corpo, porém a minha incapacidade de regular o meu estado emocional me levou a amplificar o estrago que aquela doença provocaria, entendeu? Aham. E aí mesmo, E uma doença assim, um câncer pulmonar devido a tabagismo. Ela, esse apesar da gravidade da doença, ela não seria kármica, não, de porque vida ela é anterior não. consequência É um da karma minha atual, né? responsabilidade. É, ela não tem a ver com a vida anterior. Essa a gente produziu aqui mesmo, nessa É, encarnação. Exatamente. por quê, né? É. E então, gente, é só fazer essa observação com relação a doenças. Às vezes a doença é um fator de origem interna, quando é a mente que produz a doença ou favorece o elemento de instalação da doença, ou ela é externa, quando ela nos alcança de uma forma que é da característica do nosso mundo, mas que se nós tivéssemos um comportamento de uma mente muito saudável, muitas dessas doenças seriam muito reduzidas, tá? Então, por exemplo, você mora numa cidade grande, você tem medo da violência, você tem o trânsito, você tem aquele estresse todo, o tempo todo, aquele amontoado de gente, você tende a desenvolver mais estresse. O estresse ele é um veneno para o corpo se ele for não em pequenas doses, mas se ele é mantido com muita frequência por um longo tempo, ele se torna um sério problema de saúde. Mas aí tem o seguinte: eu consigo lidar com o estresse? Pode ser que eu consigo desenvolver uma forma de lidar com o estresse, então eu não vou desenvolver uma doença. Se eu não consigo lidar com isso e desenvolvo ansiedades e uma série de outros problemas, aí se torna uma doença, no sentido de que vai afetar alguma parte do meu corpo. Então, muitas das vezes, nós estamos submetidos a pressões externas que podem ou não se transformar em doenças, mas elas, por natureza, não são necessariamente kármicas e nem são internas. Mas nós poderemos transformá-las em doenças pela forma como nós lidamos com elas, né? Como nós processamos isso dentro de nós. Então, continuando aqui, como exemplos, as obsessões são externas, parte das doenças, as desigualdades sociais, as guerras, a violência, a fome, as perdas de entes queridos e as ansiedades e incertezas oriundas do desemprego, de perdas materiais, etc. Tudo isso são fatores causadores de aflições nesse mundo. 4.4 e que nos trazem sofrimentos, nos roubam a paz e a felicidade. Mas vejam, vamos refazer essa frase aqui. Não é que eles nos roubam a paz e a felicidade, eles têm o potencial de nos roubar a paz e a felicidade, porque se nós formos pessoas mais desapegadas, o que é o ideal, a perda de alguma coisa material nos afeta menos do que se nós fôssemos mais apegados materialmente. A perda de um ente querido nos afeta menos se nós tivermos mais esclarecimento do que representa a desencarnação e o que nós estamos fazendo juntos nessa vida e o que representa a união que foi feita, o amor, o laço, a afetividade que foi criada ao longo do tempo. Quando nós temos essa visão mais clara, essa dor diminui muito. Então, vejam, os fatores externos têm o potencial de causar aflição, mais ou menos intensa, mas não irão necessariamente causar. Nós conhecemos pessoas que passaram por doenças seríssimas, inclusive muitas delas nós oramos aqui, e que passaram pela doença de uma maneira muito, eu diria, exemplar. Até para nós que estamos orando, nós estamos, na verdade, aprendendo com essas pessoas a fé e a confiança que elas tinham no seu próprio processo de cura, que mantinham elas rígidas, né, mentalmente rígidas. E outras pessoas que se derrubam completamente por não conseguir manter a mesma confiança, a mesma fé.
e a mesma capacidade de acreditar que é possível obter essa cura. Então, quando a pessoa, essas visões diferentes do mundo e dessas circunstâncias determinam aquilo que é ou não a dor. Por isso que a gente fala no potencial da dor. Elas não são uma dor por si só, mas elas têm o potencial de causar a dor, e frequentemente causam, porque frequentemente nós não estamos mentalmente preparados para lidar com elas. E quando a gente aprende a lidar com elas, o bem-aventurados os aflitos, ou seria melhor dizer bem-aventuradas as aflições, né? Porque as aflições, ou aqueles que são atingidos, os aflitos no sentido de aqueles que podem ser atingidos pelas aflições, têm a possibilidade de desenvolver mecanismos de prevenção ou de tratamento que representam grande evolução espiritual, né? Um grande salto evolutivo. 4.4. No que se refere às dores internas, podemos citar em especial aquilo que se relaciona às neuroses, como a ansiedade clínica, a depressão, o toque, as fobias, a síndrome do pânico e ideações suicidas, todas essas de natureza interna, e essas nós trazemos de vidas anteriores, ou trazemos da nossa infância, ou mesmo desenvolvemos por uma incapacidade de lidar com esses problemas externos. Nós acabamos desenvolvendo depressões porque perdemos o emprego, ou desenvolve uma depressão porque houve uma desilusão amorosa. Então, fatores externos, muitas das vezes, podem desencadear aflições mentais internas, porque também aqui está faltando a capacidade de compreender a natureza dessas coisas, né? Apesar que muitas dessas aflições, que nós chamamos de neuroses, elas têm uma grande. Ah, pode falar, Mônica. Ô Zé, boa noite, Boa gente. noite. Hoje a gente estava falando exatamente isso, porque eu tinha uma paciente que ela tinha AVC e esse marido que levava ela para fazer o tratamento, né? E conversando com ele, ele falava assim que ele já tinha sido usuário de drogas e depois disso ela teve alta e ele veio a desenvolver um câncer, já está com metástase generalizado, já está em cuidados assim paliativos. Sim, E acabando que a gente teve a oportunidade de se encontrar em determinada situação e da gente conversar. eh, da grandiosidade daquela alma, de não ter nenhum tipo de revolta, de ter uma visão assim tão esclarecida, sem ter uma religiosidade atrelada a isso, né? E que passa a ser até para você assim um exemplo que você fica. Eu me perguntei, né? Eu falei, gente, eu estudo a doutrina, eu estou ali vivenciando isso, e eu não sei se eu teria essa capacidade de resignação e com essa visão tão lúcida, assim, de uma espiritualidade maior, sabe? Mesmo sem acreditar nisso. é, Você vê que é concreto para a pessoa, assim, o jeito que ela elabora, né? E desenvolveu tuberculose há pouco tempo, agora passado. E mesmo estando afastado, ele foi honesto em falar com os patrões, mesmo que a distância que ele toma conta de um sítio, de que não iria se aproximar porque ele já estava em remissão, mas que ele, por ser idoso, que ele ia ficar lá nas terras. Aí ele foi mandado embora. Eu falei, gente do céu, não é possível. E como que a pessoa ainda faz isso com o outro? Aí, tipo, é, você vê que. Eu falo assim, gente, eu não tenho espiritualidade nenhuma. Eu não tenho. Porque você vê que você foi honesto. Se fosse eu tava passando em cima desse homem igual um trator. Eu falei, cara, ele é resignado ainda vai ser mandado embora. Eu falei, não, gente, isso aí vem para ensinar mesmo, que é, tipo, abrir sua mente quanto a essas questões do que você estuda e do que você vivencia. É sim. muito, é muito forte mesmo. É, a gente observa esses casos, mesmo que a pessoa não tenha uma espiritualidade, não tenha assim uma religião, uma crença na vida após a morte ou nada disso, não tenha, ou pelo menos não desenvolva, até não é, ela não é nem assim, vamos dizer, uma pessoa que é um ateu, mas ela Sim. tenha. Isso não é uma coisa importante, a parte religiosa não é importante para ela, mas muitas vezes é uma conquista anterior, né? No passado.
isso já foi uma conquista. Então, quando ela passa pela adversidade, pela provação, e aí com forte chance de ser kármico, né, com uma boa chance de ser kármico, Sim, ela, ao passar por isso sem raiva, sem mágoa, sem rancor, né, mantendo a sua confiança, com lucidez, ela praticamente, se for kármico, ela já corrigiu muito daquela questão passada nesse comportamento. E se não é kármico, é um fato que a vida colocou para ela e ela conseguiu fazer dessa forma, ela aprendeu muito, né? Evoluiu muito. exatamente, Zé. É, e traz, Exatamente. e mostra para gente que você tem, por exemplo, ela poderia estar passando por toda essa dificuldade, carregando raiva, carregando mágoa, o que potencializaria ainda mais as adversidades que ela vive nesse momento, né? E a pessoa, Sim. ao ter essa visão, ela diminui ao mínimo possível, né, dentro de toda a dificuldade que ela passa, mas ela ainda consegue diminuir bastante esse nível de sofrimento, né? Esse nível de adversidade por ter uma forma diferente de lidar, uma forma correta, digamos assim, de lidar com isso, né? Ainda dá uma lição, né, Zé? É, Porque às não, vezes a gente, com o mínimo, a gente reclama tanto, a gente sim, acha que a nossa dor é pior quando você olha para essas situações. Nossa, não, é tudo aprendizado. Isso aí é sim, tudo aprendizado para a gente. sim, Então a gente chama atenção aqui que essas neuroses, né, a ansiedade clínica, depressão, fobia, toque, elas são aflições internas e apesar de delas terem duas causas principais, tá, gente? São quase que a totalidade vem dessas duas causas. A primeira causa é a incapacidade de nós lidarmos com em um mundo tão complexo, tão problemático, é, e com tanta transitoriedade e impermanência das coisas. Por exemplo, o medo de perder o seu emprego, a nossa preocupação com os nossos filhos, o medo com a violência, perdas materiais que acontecem, uma série de situações que podem acontecer que nos deixam ansiosos e tudo mais. Isso é uma coisa que pode levar a pessoa, preocupações familiares, preocupações com doenças que a pessoa às vezes está passando, isso pode desencadear neuroses, que é uma incapacidade do consciente de lidar com as suas emoções, né? Então, essa capacidade do consciente, do nosso ego, de lidar com as emoções, ele não consegue processá-las, ele não consegue entender aquilo, compreender e dar o devido peso que ela tem que ter, e aquilo cria o escape, a forma de escapar é a neurose, né? E a neurose, por sua vez, ela pode, quando ela chega a um nível muito elevado, ela pode transbordar para uma somatização. E a somatização é a doença e a dor no corpo físico, que ela é que o corpo físico vai funcionar como uma espécie de esponja para tirar aquele excesso de energia psíquica deletéria que está causando muita dor psíquica, que frequentemente é pior do que a dor física, né? Na maioria das vezes, a dor psíquica é pior do que a dor física. Porque a dor física, bem ou mal, esse caso dessa moça que eu falei, tudo bem, ninguém quer ter uma dor que você vai ter que tomar morfina, né? Mas você tomou a morfina, ela conseguiu sair da crise. Agora, e uma dor psíquica, como é o caso da depressão maior, em que você não tem, às vezes, uma medicação para te tirar daquilo. Ainda mais que se você tiver uma depressão refratária, né? Que ela é refratária às medicações. É uma dor excruciante no sentido psíquico, muito, muito intensa. Então, a somatização é uma forma de você diminuir essa dor do psiquismo e divide essa dor com o corpo. Então, bem ou mal, o teu psiquismo mantém uma integridade para ele não evoluir esse quadro para uma psicose. Na neurose, você ainda tem o controle da situação. Então, bem ou mal, todo esse mecanismo é muito sábio, porque você acaba jogando para o corpo físico aquilo que o psiquismo não está trabalhando. Nesse caso, nós estamos falando de fatores externos que estão produzindo as neuroses. Porém, muitas das neuroses vêm da sombra.
E como nós falamos já muitas vezes, e trazemos muito essa temática, que ela é muito importante, a gente precisa conhecer isso em nós. As sombras são núcleos psíquicos de memória de vidas anteriores ou da nossa infância, que estão atrelados ao nosso subconsciente, ao nosso inconsciente de profundidade. Eles têm uma energia deletéria, porque, no sentido assim, é deletério porque é uma energia de culpa, é uma energia de raiva, é uma energia de perda, de frustração que nós não conseguimos administrar. E quando elas vêm à tona, elas obviamente vêm com uma angústia muito grande que o indivíduo não consegue, às vezes, trabalhar. É mais provável que não consiga no primeiro momento, e ela se transforma, então, numa neurose. É uma dor psíquica muito forte, né? Então, ela vem oriunda da sombra. Então, quando é sombra, ela vem do interno; quando é fator externo, ele produz em nós. Mas, independente disso, o que ocorre aqui é uma incapacidade de lidar com esses fatores, de processar isso, de entender isso, tá? Se forem respostas do psiquismo às dores e aflições externas, ainda assim as denominaremos causas internas da aflição, porque é a nossa incapacidade de compreender. Então, nós estamos criando dentro de nós mesmos, tá? Pois surgem da visão, percepção incorreta do mundo e do entendimento, processamento incorreto dessa percepção, portanto, criadas de certa forma por nós mesmos. Vejam, uma coisa, você foi assaltado, você fica assustado, você fica papapá, e isso causa uma dor, né? Causa um sofrimento, mas você vai superar aquilo ali. Outra coisa, você foi assaltado e você desenvolve a partir disso um medo muito grande, ou uma ansiedade muito grande, uma fobia. Aí agora essa fobia se transformou numa neurose. Esse é interno, porque esse foi a incapacidade de lidar com aquela dor que inicialmente foi um grande susto, um medo muito grande, mas que ele tem que ser vencido, né? Ele tem que ser superado. Mas se ele não é superado, então ele se transforma numa neurose. 4.5, a gente vai tentar acelerar aqui para finalizar, tá, gente? Que a gente termina essa parte toda aqui. Observemos que somos levados a imaginar uma certa relatividade daquilo que denominamos de sofrimento humano, pois o que pode causar um grande sofrimento em uma pessoa poderá ser melhor processado por outra. O caso da desencarnação de um ente querido é típico. Se uma pessoa possui a clareza sobre a imortalidade do espírito, a sobrevivência da vida após a morte, a indissolubilidade dos laços de afeto, por exemplo, ela poderá enfrentar o luto com um tipo de fé e entendimento que permitirão a superação desse sofrimento. Em outras situações, a incapacidade de considerar nosso real papel nesse mundo, a nossa missão, ou aquilo que Deus espera de nós, assim como das pessoas com quem convivemos, nossa pouca fé e espiritualidade, tudo isso nos predisporá ao maior sofrimento oriundo dessa perda. Uma confiança irrestrita nos desígnios de Deus, o correto encadeamento de suas leis, entender esse correto encadeamento das leis divinas, também nos proporcionará certa tranquilidade e paz para lidar com situações difíceis, como, por exemplo, doenças graves que eventualmente venhamos a desenvolver. Mas, mais uma vez, aqui trazendo, por exemplo, a gente está dando muita ênfase aqui na fé, né, na parte espiritual, mas lembrando esse caso da Mônica que ela trouxe, que é uma situação muito difícil que a pessoa está passando, e mesmo sem ter pelo menos conscientemente, essa percepção espiritual, ela consegue encontrar dentro dela os mecanismos para lidar com isso com um certo nível de paz. Mas a gente não pode esquecer que essa pessoa vem de uma trajetória de muitas vidas. E certamente, para ter esse nível de lucidez, ela já, de alguma forma, já desenvolveu algum sentido dessa fé, que essa coisa meio imponderável que nós agarramos, mesmo sem vê-la, sem conhecer, essa posse antecipada daquilo que nós esperamos, né? Que é essa paz. Eu quero ter essa paz, eu mereço, eu desejo ter essa paz, mesmo diante das adversidades que me cercam nesse momento. Isso é fé, né? E ela é algo tão imponderável que no materialismo seria impossível você desenvolver isso, porque o próprio materialismo implica que você tenha que ter algo palpável para poder desenvolver a sua crença, a sua fidelidade àquilo. E a fé mesmo, ela é algo imponderável, né? É a crença naquilo que nós ainda não conseguimos segurar, não conseguimos reter, mas nós conseguimos acreditar profundamente que nós seremos atendidos, seremos ajudados, ainda que por nós não termos uma experiência de espiritualidade
nós já temos a bagagem da espiritualidade que nos dá essa tranquilidade, que certamente desenvolvemos aí em outras vidas. E para nós finalizarmos, então, no item 4.6, um exemplo de visão correta e entendimento corretos, capaz de mudar nossa percepção do mundo e a forma como processamos essa percepção, que a gente chama sempre de visão correta, entendimento corretos, né? Primeiro, gratidão. Primeiro ponto. Ter gratidão pela vida. Ser gratos a Deus pela existência, pela nossa consciência, pelas pessoas que recebemos em nossa existência nessa vida. Indulgência. A indulgência é essa predisposição a compreender equívocos e erros das outras pessoas, daquilo que pode me afetar. Então, quando eu tenho a indulgência, eu não preciso nem perdoar, porque eu não sou afetado. Só que esse é um nível um pouco mais elevado, mais difícil, mas que também todos nós alcançaremos em algum momento. Brandura. Jesus falava: bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. Né? Então, o mundo de regeneração é um mundo para os brandos e pacíficos, não para os violentos. Né? A nossa postura de brandura não é brandura, não é uma passividade, vamos dizer assim, de aceitação simplesmente do mal, não é isso. A gente pega muito exemplo do Mahatma Gandhi, do Martin Luther King, que de uma forma não violenta colocaram a sua resistência ao mal, né, nas suas épocas, nos seus tempos e nos seus lugares, e produziram uma grande transformação positiva dentro da sociedade. O contentamento, um senso de contentamento com aquilo que nesse momento nós temos. Vejam, o contentamento a gente não pode também confundir com uma resignação que nos paralisaria. Eu estou contente com o que eu tenho agora, eu não quero mais nada. Não é bem assim. Pode ser que você não queira mais nada material realmente. E pode ser que você queira. Então você vai buscar aquilo que você quer, mas seja contente, esteja satisfeito com aquilo que você tem nesse momento. Não fique revoltado com aquilo que lhe falta, porque você pode alcançar aquilo que lhe falta, mas nós sempre encontraremos indivíduos, outras pessoas que estão em situação muito, muito mais difícil, né? Então esse senso de contentamento, ele faz com que nós tenhamos, que nem o perdão que a gente fala, não guardar mágoa, não guardar raiva, não guardar ódio. Perdoar não é favor a Deus, não é favor ao outro que está sendo perdoado, é favor a nós mesmos, porque nós não vamos guardar dentro de nós um sentimento que é venenoso, que nos corrói por dentro. Então, é um erro para nós mesmos, é um favor que nós estamos realizando para nós mesmos. Contentamento é a mesma coisa. Letra E, fé, espiritualidade e conexão com o mundo espiritual. Isso aqui, para mim, eu não consigo imaginar a minha vida em momentos difíceis que eu passei se eu não tivesse essa conexão com o espiritual. Teria sido muito mais difícil para mim. Então, acho que com a maioria, imensa maioria das pessoas é assim também. O espiritual, a conexão, a transcendência com o divino, com o sagrado, ela nos traz uma paz, uma força muito grande para a gente lidar com aquilo. O amor ao próximo, nesse sentido que nós já falamos, amor-comportamento, amor-sentimento, começar a exercitar o amor ao próximo dentro das nossas limitações, seja no simples ato de orar por uma outra pessoa que está precisando, isso já começa a desenvolver em nós uma preocupação com o outro que tira o foco dos nossos próprios problemas. Então, só isso já diminuiria por si só a relatividade da intensidade de nossos problemas. O perdão, como nós falamos, o autoconhecimento, porque eu não tenho como fazer transformação interior e produzir conhecimento correto e visão correta se eu não sei quem eu sou. Eu não estou querendo dizer que com autoconhecimento nós teríamos uma plena percepção de quem nós somos. Isso é muito difícil, porque uma autoanálise é algo que só espíritos muito evoluídos conseguiriam fazer. Mas nós conseguimos fazer alguma análise de nós mesmos. Um certo nível de análise nós podemos fazer. E temos que fazer, porque senão a gente não consegue produzir transformação. Vou transformar o quê se eu não sei quem eu sou? Eu não sei quem eu sou e eu quero chegar a um determinado lugar. Isso não faz sentido. Eu tenho que entender aonde eu estou, quem eu sou, para poder ver aonde eu quero chegar. E aí eu proponho a mudança. Compreendo
o que está me fazendo bem ou o que está me fazendo mal, mas eu tenho que me conhecer, tenho que saber os meus pontos fortes e fracos, né? Com uma certa realidade. Então, isso implica autoconhecimento. Ora, o desenvolvimento dessas habilidades, né, que a gente coloca aqui, representa um grande avanço em nossa visão e entendimento corretos. Nesse sentido, a leitura edificante doutrinária complementa esse quadro, pois favorece a consciência de quanto é necessária cada uma dessas virtudes, que obviamente se desenvolverão em ritmos diferentes para cada pessoa. Mas certamente alcançar níveis de visão e entendimento corretos em um mundo de provas e expiações representa um antídoto e tratamento para as dores e aflições, sejam elas kármicas ou não, sejam elas internas ou externas. Então, assim, uma pessoa, gente, vai a uma casa espírita, aqui voltando a essa temática que a Valéria leu para a gente logo no início. As pessoas vão àquela instituição para receberem auxílio para seus transtornos emocionais, para suas psicoses, para suas obsessões, ou buscar um pouco de paz em seus corações. O auxílio espiritual que nós recebemos numa casa é uma parte desse processo. O outro é aquilo que nós fazemos como transformação, buscando essa visão e entendimento corretos, para que nós mesmos também consigamos diminuir esse nível de aflições que nós estamos desenvolvendo dentro de nós, seja aquilo que nós estamos desenvolvendo por uma neurose interna, seja aquilo que é oriundo de nossa visão equivocada do mundo. Então, assim, se nós juntarmos uma melhoria da nossa capacidade de entender o mundo, de perceber aquilo que é bom no mundo e não aquilo que é ruim só, né? Ou seja, produzir uma profunda transformação na nossa forma. Eu digo profunda transformação, mas ela não é abrupta, ela não é imediata. É uma transformação gradual, mas ao longo do tempo ela será uma profunda transformação. Se eu produzo essa transformação e ao mesmo tempo me conecto com o plano espiritual, buscando o auxílio que eu preciso para dar esses passos, a nossa vitória ela é muito, muito provável nessa encarnação. Vitória, eu me refiro a alcançar um certo nível de paz e felicidade e, ao mesmo tempo, ser capaz de distribuir ao próximo que nos procura um pouco de paz e felicidade que nós pudermos alcançar, porque nós estaremos envolvidos com muita ajuda espiritual, né? Com os nossos mentores, e também estaremos criando as condições para que essa ajuda venha. Vejam, eu falei aqui de algumas dessas virtudes. Se eu não perdoo, se eu não tenho contentamento, sou uma pessoa revoltada, se eu não tenho gratidão pela vida, eu vou lá na casa espírita e quero ser ajudado pelos mentores espíritas. Eu mesmo não estou me ajudando. Como é que eles vão me ajudar, né? Se eu mesmo não estou criando as condições da minha própria ajuda. Eventualmente vai vir algum socorro para aquela situação mais grave, mas se nós criarmos as condições iniciais de melhoria desse processo, o resto vem como consequência natural. E esse auxílio será muito mais eficiente, o auxílio trazido pela espiritualidade, se nós já nos colocamos numa condição de visão e entendimento corretos, o que já aumenta por si só a nossa receptividade em relação a todo esse auxílio que os nossos irmãos espirituais nos trazem. Bom, gente, nós vamos então pausar aqui